Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os vereadores em nome do nosso presidente, público presente, pessoas que assistem em casa. E hoje eu venho, primeiramente, lembrar de um grande homem. Não podia começar antes de falar do Fortaleza sem falar do meu pai. Um torcedor aqui histórico de Morada Nova, uma pessoa que sempre defendeu o Leão, que sempre estava ali com aquele radinho, com aquela paixão que passou para a família, e dizer que onde ele está, esse mês, que era mês de aniversário dele, ele recebeu um grande presente, que eu sei que ele estaria aqui muito feliz, né, com a subida do Fortaleza, um título aqui que nenhum time do Ceará tinha, campeão brasileiro da Série B. E deixar aqui, né, a minha felicidade de Morada Nova ter essa rivalidade entre Ceará e Fortaleza, mas que tudo em paz, a gente não vê a questão de violência, como a gente vê também na capital. Então, eu espero que as torcidas de Morada Nova continuem se organizando, sim, mas procurando pacificar esses movimentos, um movimento sadio, um movimento que leva realmente o esporte a um nível nacional de respeito. Quero deixar aqui também, falar um pouco sobre a situação que aconteceu com o prefeito de Baraúna, lá na Paraíba, o ex-prefeito, né, que é um caso de assassinato, e é um caso onde nós sabemos que foi uma fatalidade, mas o que uma arma pode fazer com um cidadão, né? Até por conta da violência, o ex-prefeito, a família entrou na casa, acho que as pessoas já estão sabendo, entrou na casa por conta de um princípio de incêndio, e o mesmo, por conta de vários assaltos consecutivos, reagiu sem pensar e sem ver o que estava acontecendo, e acabou matando também o seu filho, que também era ex-prefeito da cidade. Então, é o medo, é o risco que a gente tem de facilitar esse porte de arma para que não aconteça como esses casos, mais casos no nosso Brasil. O filho não é atual prefeito. Todos os dois são ex-prefeitos. Todos os dois são ex-prefeitos, Nelson. Falar sobre uma questão que me preocupa. Me preocupa que em Morada Nova, por ter feito uma visita lá no setor de endemias, lá nos meninos da vigilância, uma situação no qual Morada Nova já teve vários casos e que aproximadamente 20 anos não se tem mais campanha contra a doença de Chagas, contra a questão do barbeiro. E esse animal, ele acomete as pessoas a uma doença que, se não diagnosticada, pode levar à morte, como nós já tivemos casos, até aqui no meu bairro. Eu lembro de uma vizinha minha na qual a gente perdeu por conta da doença de Chagas. E nós temos várias pessoas que estão em contato com esse animal, que pode estar trazendo protozoário e causar essa doença nas comunidades. E, infelizmente, o que me passou o chefe, né, da SUCAM, da vigilância, do setor de endemias, é que, devido a outras endemias que apareceram no estado, no município, como dengue, como chikungunya, acabou que o número de pessoas é insuficiente para tomar de conta de duas demandas que merecem mais pessoas para estar à frente de reiniciar uma campanha de Chagas em Morada Nova. Então, eu acho que a secretária Luciana deve ter um pouco de organização durante esse próximo ano para tentar encaixar, pelo menos em um período, né, pelo menos um momento, para que a gente possa ter, sim, um momento de prevenir a questão da doença de Chagas no nosso município. Quero falar também sobre a situação de alguns projetos. Quero até pedir aqui um requerimento nessa casa para que o SAAI venha a respostar alguns pequenos projetos de ampliação de redes
no distrito do Roldão, no qual já foi solicitado, e eu gostaria muito que ele mandasse um engenheiro lá para fazer complementação dessas redes, porque a população está sofrendo. Quem não tem, foi feita aquela adutora central no Roldão, mas nós sabemos que só atende a vila e comunidades que ficam, aliás, casas que ficam a 100 metros da vila, muitas delas estão sem abastecimento de água por conta de acesso mesmo, de tubulação, e que com pouca coisa a gente pode amenizar o sofrimento dessas famílias. Já solicitei, ele sabe disso, e eu gostaria sim que o engenheiro fosse lá fazer a medição desses pequenos projetos que fossem viáveis para aquela instituição fazer nesse momento, porque é um momento difícil no qual nós vamos enfrentar uma seca. Pois não. Você falar em água agora, em adutora, eu quero dizer assim que vai ficar esse marco para a nossa vida, para a sua vida, para a minha, para a comunidade do Iraponga e de Roldão, essa adutora que foi feita, que assim, as pessoas talvez não dêem nem importância, mas que eu sei da importância, porque eu sei o quanto que aquele povo do Iraponga sofreu sem ter uma gota d'água, Neto. Você pode ter certeza que aquilo ali foi uma coisa terrível, que eu vivi lá uns dias sem ter uma gota d'água. Você pode ter certeza, se abrir a torneira, não tinha nada, não caía uma gota d'água. Então, assim, aquela adutora veio mesmo para amenizar a situação daquele povo, porque, como o doutor Naceli disse, enquanto tiver água no Castanhão, está tudo bem. Enquanto não tiver mais, já vai ser outro problema, né? Então, assim, a gente tem que lembrar isso aí, que vai ficar na nossa história, nesse ano de 2017, essa nossa água, no Iraponga, no Roldão, e como eu falei aqui já antes, o tabuleirinho não estava no meio, e veio uma parte do governo estadual e teve a contrapartida da Prefeitura de Morada Nova. A gente só tem que agradecer, que isso foi uma coisa muito importante nas nossas vidas, vereadora Raquel. Com certeza. Vereadora. Pois não, Neto. Obrigado. Sobre o assunto das águas, vamos continuar só um pouquinho. Sobre o nosso amigo Cláudio Maroca, falou o negócio do carro, né? Do carro do Pipas, que não estava quebrado. Mas desde setembro que está quebrado esse carro, quero só deixar bem claro, porque desde setembro que prometeram as águas lá para o Roldão, esse mesmo carro, disse que no outro dia quebrou, pode até ter ajeitado e ter ido lá para o São João do Aruaru, viu, vereador Cláudio? Mas ontem mesmo a gente esteve lá, eu fui até lá, eu não entrei para falar com ele, mas a minha esposa entrou, falou com ele ontem e disse, minha senhora, é lamentável, mas o carro está quebrado. Realmente o carro está quebrado, e não tem como botar água. Então, se é o que existe, isso que eu sei que o carro é da boca do secretário, né? Agora, eu não acredito que o secretário tenha falado uma coisa que não sei verdade. Eu vou acreditar nele, né? Que realmente ontem ele falou que o carro está quebrado. Não tem como colocar água. Há mais de desde setembro, essa água foi prometida para botar lá, viu, vereador Cláudio? Aí, então, eu queria só esclarecer, deixar bem esclarecido sobre as águas e sobre o motorista, do que o nosso amigo Gelvan falou, falando que a culpa é do motorista. O motorista não tem culpa, porque o motorista ele é empregado, ele vai para onde mandar. Ele dirigiu esse motorista, questão de ordem. Ele dirigia um carro bom, novo, parece, seminovo, e trocaram os carros para ele dirigir outro carro, que o carro não tem freio. Então, era a história que eu tinha para falar sobre as duas colocações, dos dois carros, um do motorista e o outro do secretário, que falou que o carro está quebrado. Então, se ele fala para mim que está quebrado, aí para outros vereadores, para outras localidades, vai sem estar quebrado o carro, então eu acredito que não está certo. Eu acho que nós temos que procurar a verdade. Sobre a situação das adoções. Pois não, Everardo. O secretário que falou com você, Neto, é o secretário de Agricultura, é? Rapaz, o que aquele rapaz fala não se escreve não, viu? Aquele rapaz, ele fica muito a desejar. Porque se a questão da água, que ele respondeu para o Neto aqui, for a mesma questão do milho,
se ele disse que o milho estava trancado e o milho já sumiu, desapareceu, eu já sei que só que desapareceu esse milho e ninguém sabe, porque foi um pobre aqui que pegou 10 sacos, nem 5 sacos, nem 20 sacos. Não foi distribuído esse milho para a minoria. Certo? Aí eu não sei, eu não estou falando do secretário de Agricultura, que ele diz uma coisa para a gente, quando chega ali ele diz outra. Mas a verdade é que eu estou vendo que na questão do milho, que hoje o pessoal pararam de falar no milho, mas aqui 27 mil toneladas de milho que tinha trancado aqui para distribuir com o povo pobre, né, o pessoal que precisava do milho, isso abafou, ninguém soube para onde foi o milho não está mais nos galpão. Certo? Obrigado. Obrigado pelos apartes. Só complementar aqui o que a Rosemary estava falando, porque os outros assuntos não estavam dentro do tema, mas a situação das adutoras, Rosemary, realmente vai ficar na história. O que nós conquistamos, né? Obras que eu tenho certeza que não é de porte municipal, porque foram obras que foram milhões, e que, se Deus quiser, Boágua também, que é um distrito que vai ser contemplado. Espero que essas medidas de contenção não venham a cortar nenhum desses projetos, né, porque o que foi dito aqui é que está suspenso, mas eu espero sim que o governo retome todas as obras iniciadas, até porque ninguém vai querer ter prejuízo de obras iniciadas, como é o caso das escolas. Mas a questão dessas adutoras é muito importante, mas a gente ainda tem muito que lutar. O Roldão é um dos distritos que tem muitas comunidades ainda precisando de abastecimento de água. E, infelizmente, são projetos caros, porque a logística... O Roldão ele é um distrito muito extenso, no qual muitas comunidades ficam à ponta e que ficam à mercê realmente de falta de água. Nós tínhamos o Riacho Santa Rosa, que por via de associações conseguimos pequenas adutoras, mas estas hoje, algumas não funcionam e outras funcionam abaixo do normal, de forma insatisfatória, que não estão contemplando nem com qualidade, nem com quantidade de água suficiente para a população. Então, isso é preocupante, isso é muito preocupante. Até porque nós sabemos que existem muitas previsões que estão mostrando as dificuldades que vão ser para o próximo ano. Alguns dizem que vai ser bom ver um estudioso aí, um doutor, lá no Rio Grande do Norte, dizer que realmente a gente vai ter inverno, mas a FUNSEMI não mostra isso. Mostra que a gente está abaixo da média novamente e que a preocupação da gente é justamente a reserva hídrica. Não é a chuva de fazer um pasto. Que isso eu acredito que a importância da água é a de beber, a de sobrevivência, não só do ser humano, mas do animal. E isso é de extrema importância e preocupação para todos nós. E esses projetos que eu venho aqui pedir parceria do SAAI é justamente para a gente lutar junto, da mesma forma que ele fez parceria com nós, no Distrito Iraponga, no Distrito do Roldão, também na Boágua, para que a gente consiga o que for viável via município e que a gente possa projetar, que a gente possa planejar as outras demandas, sabendo dela que tem um custo maior, mas que ela tenha um cronograma, que a gente possa estar solicitando junto, que a gente possa cobrar, que a gente possa projetar para que amanhã aconteça. Porque, infelizmente, é muito difícil você chegar na casa de um cidadão no qual não tem nem água em sua casa. Então, tendo em vista todos os impostos que a gente paga hoje e a gente não conseguir levar água para essas comunidades, isso é uma insatisfação muito grande. E não é uma, nem duas, nem três. Se a gente for contar as comunidades do Roldão que estão sem abastecimento de adutora, são muitas. Muitas. Tem casa lá, como eu disse a vocês, a 100 metros da vila que não tem água. Aí eu tenho 3 quilômetros também, uma vila, também no Bonfim, que não tem água. Eu tenho outras comunidades, como o próprio Cipuada, que fica olhando para o açude, que ali tem água, mas não tem adutora. Então, ali é muito complicado. Nós temos o Pedro Gomes também, lá na extrema, lá na ponta, no qual é muito difícil o acesso de água também, e a gente precisa viabilizar tudo isso, de acordo com os projetos. Venho aqui também pedir à CEINFRA,
que nos mande um relatório do que foi feito de estradas no município, já que essa pauta foi levantada. E, por exemplo, o Roldão, eu sei, está lá realmente, Neto, uma máquina, mas foi feito metade das estradas do Roldão, certo? E o secretário está vendo a viabilidade de ver a possibilidade de conclusão dessas estradas. Nós fizemos ali Frei Remígio, nós fizemos Bonfim, nós fizemos Alto Vistoso, Pedro Gomes, Vai Quem Pode, Vaquejador, dentre outras localidades que a gente ia concluir para que pudesse viabilizar o acesso da população, como foi feito ano passado, que ano passado ninguém deixou nenhum galho de estrada sem fazer. Então, esse ano também, se Deus quiser, a gente vai ter esses relatórios, que o Iraponga também foi feito, Aruaru também foi feito, uma parte, não concluímos 100%, mas fizemos sim, eu tenho certeza disso. Outra coisa é sobre a situação da CEINFRA, com um plano de ação, que eu gostaria que elas também mandassem para essa casa, sobre reparos de pavimentações existentes no município. Porque aonde a gente anda, a gente vê, né, alguma rua, às vezes é o bairro inteiro precisando de alguns reparos de paralelepípedo, daquela pedra mesmo, para que a gente possa reparar e evitar até alguns acidentes. Porque o inverno está aí, se esses calçamentos ficarem nessas condições, infelizmente só tende a piorar. E assim, eu sei que eles estão priorizando, principalmente com esse asfalto, eles intensificaram em algumas ruas para poder receber esse asfalto. Eu vi um trabalho deles excelente aqui no Padre Assis Monteiro, no qual ainda precisa terminar algumas ruas, até conversei com o Sérgio Nogueira. Eu só queria que eles passassem um projeto, um planozinho, para poder a gente, pelo menos, dar satisfação para as comunidades no qual a gente visita. Então, desde já, meu muito obrigado. Quero dizer aqui sobre hoje o Dia do Diabético, né, que é uma doença que o doutor Nacélio sabe que ele lida diariamente com pacientes, no qual também tenho minha mãe, que é diabética, e é uma doença que merece todo o cuidado, toda a atenção, porque ela pode complicar e pode levar até uma fatalidade maior, perca de membros, e nós temos vários casos no município de Morada Nova. Então, que as pessoas possam saber que a diabetes ela é uma doença que pode ser prevenida com hábitos saudáveis de alimentação, de exercícios, e que a gente pode conscientizar, principalmente, essa nova etapa da população, essa juventude, para que elas consigam ter uma alimentação saudável e possa, sim, evitar problemas futuros como a diabetes. Muito obrigada e um bom fim de semana a todos.